O Grupo Desportivo de Chaves apresentou hoje, 10 de setembro, em conferência de imprensa, a sua indignação perante a resolução do caso Rui Sampaio. O Grupo Desportivo de Chaves vai hoje de imediato oficiar estes dois clubes para cortar institucionalmente as relações com o Vila Pouca e com o Vila Real. Não estamos a cortar relações com a instituição, estamos a cortar relações com as pessoas que neste momento representam esta instituição e que não nos merecem crédito nem respeito e, portanto, o Desportivo de Chaves não poderá pactuar com esta situação. O processo entrou na Federação em 2007, o Vila Real e o Vila Pouca peticionaram junto da Federação Portuguesa de Futebol direitos de formação sobre o atleta Rui Sampaio e, passo a citar, o Vila Pouca peticionou uma quantia no valor de 68.006,10 euros e o Vila Real peticionou uma quantia de 22.166,158 euros por direitos de formação associados ao jogador Rui Sampaio. O futebol português vive um contexto de crise e não é normal que entre clubes da mesma região e da mesma zona haja hostilidades desta natureza. O que é facto é que, perante as intervenções do Sr. Presidente da Associação de Vila Real, nada foi conseguido. Marcelo Delgado acusa a Federação Portuguesa de Futebol de fomentar a discórdia entre os clubes do interior. Eu acho que o Desportivo de Chaves não está a pagar direitos de formação, está a pagar direitos de deformação do sistema desportivo e dos regulamentos que vigoram em Portugal nesta matéria. A Federação Portuguesa de Futebol tem que, de uma vez por todas, olhar para isto com seriedade, olhar para isto com rigor e, se necessário, rever os regulamentos desportivos por forma a evitar estes expedientes, que são expedientes de pessoas que não estão de boa fé no futebol, que pessoas que se servem do futebol e pessoas que se servem também de alguns juristas tubarões para entrar com ações contra os clubes para receberem as respectivas comissões. E do Conselho de Vila Pouca, neste momento, a informação que o Departamento de Formação me deu, estão a treinar 12 atletas e o Desportivo é que paga direitos de formação a Vila Pouca, que não tem nenhum atleta a trabalhar neste momento. Esta região, que é uma região desprezada em termos de futebol, é uma região que não tem nenhum clube neste momento a representar as ligas mais competitivas, não pode ser esta região a dar tiro nos pés e os clubes a hostilizar. Então agora nós íamos pedir direitos de formação ao Boticas. Então nós íamos agora pedir direitos de formação ao Vila Pouca. Então nós agora íamos pedir direitos de formação ao Vila Real. Se nós estamos numa situação de fragilidade, nós temos que estar unidos. Nós temos que criar factos para nos dividirmos. E o que acontece é que o Vila Real e o Vila Pouca não prestaram um bom serviço à região, nem prestaram um bom serviço ao futebol da região. De facto, em tempos de crise no Vila Real, o Grupo Desportivo de Chaves respondeu aos pedidos de ajuda deste clube, cedendo-lhe jogadores do seu plantel. Foi o Sr. Presidente da Associação de Vila Real que intercedeu junto de mim, por forma a que o Desportivo de Chaves pudesse dar a mão ao Vila Real, para evitar que o Vila Real fechasse as suas portas com a cedência de alguns jogadores da lista de dispensas do Grupo Desportivo de Chaves. O futebol está litoralizado e, portanto, não faz sentido nenhum nós ficarmos contentes com o encerramento do Vila Real. Eu, na altura, e com o apoio da direção, entendemos ajudar o Vila Real e disponibilizamos para lá alguns jogadores. No caso do Vila Pouca, uma vez que o clube já não tem atividade nem órgãos sociais, quem receberá o dinheiro será, imagine-se, a Federação Portuguesa de Futebol. Perguntamos à Associação de Vila Real se o Vila Pouca era um clube ativo, se tinha dinâmica, se tinha formação, se tinha prática desportiva. A resposta da Associação de Vila Real foi, e passo a citar, a pedido do Grupo Desportivo de Chaves, o Sporting Clube Vila Pouca, na época 2007-2008, esteve filiado nesta Associação de Futebol, mas não participou em quaisquer provas desportivas. É que quando nós, Desportivo de Chaves, colocamos a questão à Federação Portuguesa de Futebol no sentido de saber a quem é que o Desportivo de Chaves deve pagar, tanto mais que o Vila Pouca não tem nenhuma atividade. Foi-nos dito mesmo que não tinha órgãos sociais a funcionar. A resposta da Federação foi: paguem-nos a nós. Quer dizer, eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, de uma vez por todas, deve servir os clubes e não se deve servir dos clubes. Os clubes vivem com uma crise financeira notável. Eu diria mais que eles estão ligados ao ventilador. Não é a derrota do Desportivo, nem é a derrota do Vila Pouca, nem é a derrota do Vila Real. É a derrota do futebol. E aquilo que me preocupa é isso.